Fala pessoal, tudo bem com vocês? Manhãzinha de sabadão, hein? Bora nos atualizarmos do que está acontecendo, porque esse vídeo que eu faço aqui para vocês, ou até as próprias lives, é me atualizando e automaticamente vocês ficam sabendo o que está acontecendo, né? Vou dar uma olhada no contexto geral que está acontecendo lá fora também, mercado americano, e vou olhar basicamente também a parte do BTC, tá? E lembrando vocês, ia ficar no Natal em casa, mas a patroa disse que queria descer e a gente está aqui em Caraguá, tá? E não só quero falar a respeito de mercado, mas teve uma pessoa que me perguntou do cartão da Bybit. Vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu uso. E teve uma pergunta legal no Instagram de ontem que eu não respondi essa pessoa lá, mas eu quero passar algumas informações para vocês aqui, tá bom? Então, rapidão, resumo de mercado e depois eu vou responder essas duas coisas que eu acho que é bem relevante, bem interessante aqui para vocês, tá? Então, já começando aqui, pessoal, quero pegar o contexto geral do que aconteceu no dia de ontem, tá? Então, o SP500 ficou fechado 24, 25, ontem abriu, só que fechou coisado. Então, o SP500 no dia de ontem, ele fechou negativo 0,03, DXY ontem ele fechou positivo 0,10 e o ouro no dia de ontem fez uma nova máxima. E lembra que eu havia comentado com vocês que eu vou ficar monitorando ouro, prata e paládio? Esquece, os bichos estão voando ainda. Então, a grana ontem foi para proteção, ok? Já o Bitcoin, um resumo um pouquinho mais geral para vocês aqui. No dia de ontem, ele fechou 0,28, 0,22 mais ou menos. Aliás, ele fechou 0,11, 0,12 e agora nesse exato momento 87.542 ali com uma leve tendência de alta. Mas eu quero olhar tempo gráfico menor ali do BTC, tá? O Ethereum no dia de hoje 0,22 de alta e a dominância do Bitcoin, pessoal, agora vem caindo 0,05, ok? Então isso é interessante, isso é bom para a gente estar vendo alguns projetos ali performando bem, tá? Mas Crypto Bubbles, como é que está a situação agora, nesse exato momento? E lembra que eu falei a vocês aqui que tá meio misto? Então hoje, mesma coisa. Ontem nós tínhamos alguns projetos subindo e alguns projetos caindo. Hoje já meio que mudou. Eu vejo o Zcash agora subindo 8,8 e ontem não estava subindo. Eu tenho o RAI subindo 10%. Eu tenho a Sky caindo 8%, o MakerDAO caindo 8% e a XTZ agora subindo 5,1%. Então a gente tinha um misto subindo ontem e agora a gente vê outros projetos. E até olhando para Zcash e olhando para Dash, moeda e até a própria Monero aqui, moedas de privacidade subindo no dia de hoje, tá bom? É sábado, a volatilidade diminui um pouco, a quantidade de grana diminui um pouco, mas mesmo assim o pessoal trabalhando as moedas de privacidade aí, ok? E entre top 1 e top 1000, eu só tenho top 500 e 600 negativo 0,29 e top 901 e top 1000 negativo 0,28. Só que o dinheiro nas corretoras, as coisas já mudam um pouco, né? Então ontem estavam negativas, hoje já muda um pouquinho aqui, porque a Bybit 0,24 de alta, Gate.io 0,24, BitGet 0,47 e a própria Binance aqui agora também 0,46 de tendência de alta de dinheiro nas corretoras, ok? Mas, pessoal, seguinte, nos setores, tá vendo como eles também estão mistos? Então eu tenho o game subindo 0,65, tenho o Layer 2 subindo 0,28, tenho Social Fi subindo 2% e o restante dos outros setores tudo negativo. E o Bitcoin, pelo menos aqui, ele está negativo agora 1,42 e o Ethereum agora negativo 1,33, tá? Pelo menos aqui no Soul Valley, o Bitcoin ele está valendo 87.617 e o Ethereum 2.934, ok? Mas os ETFs no dia de ontem, eles compraram ou eles não fizeram nada, porque ficou 2 dias fechados. Quero olhar isso aqui para vocês, ó. Ontem, ETFs, tendência de baixa. Saiu grana do Bitcoin, saiu grana também ali do próprio Ethereum, 16 milhões. Vou ficar baseado só nesses dois aqui, tá? Então, ontem o mercado ele volta a ter essa opção de ETFs, mas infelizmente não teve grana para o Bitcoin e não teve grana para o Ethereum, tá bom, pessoal? Uma outra coisa que me chamou a atenção também é o volume, tá? E isso eu vou precisar ver
lá para outra semana se mantém esse volume, porque presta atenção, vou falar aqui novamente para vocês duas situações que eu acredito que a gente deve entrar e ficar num bear market. O volume no spot, pessoal, guarda isso. O volume no spot, ele na média está rodando entre 70 bilhões a 120. Ponto. É isso. Bitcoin, ele trabalhando entre 126 mil e o Bitcoin ele trabalhando em 87 mil, é essa a média. Só que essa semana, do fato de ser Natal, e a gente sabe que em festividades assim, do fato do mercado ele não tá andando muito bem, esse volume ele baixa. É claro, o pessoal vai para festa, vai bagunçar, vai fazer um monte de coisa. Mas, se na próxima semana, entre dia 2, pegando do dia 2 até o dia 15, a gente fica nesse volume baixo, isso pode preocupar um pouco, tá bom? Então, do dia, não pode ser nem dia 2, porque dia 2 ali o pessoal deve estar meio tranquilo. Do dia 5 até o dia 15, esse volume que eu estou mostrando aqui a vocês não pode continuar, tá bom? Porque hoje a gente está trabalhando com um volume de 34 bilhões de dólares. Então, do fato, é sábado hoje, a gente sabe que num período normal, no sábado, o volume baixa, mas 34 bi eu vi rodando em dia de semana agora. Então, esse volume ele precisa aumentar uns 150% a partir do dia 5, tá? Porque se por acaso isso continuar, é um pouquinho preocupante. Volume no spot ele baixa 21%, dominância do Bitcoin ele cai 0,39% e a dominância do Ethereum aqui também cai 0,26%. Mas o índice de medo e ganância continua em medo extremo novamente, tá bom? A gente viu 19, vimos novamente 11, ontem estava 20 e agora sobe para 23 ali o índice de medo e ganância, tá? O SP500 ontem, fechamento negativo, ouro fazendo uma nova máxima, e é isso que a gente tem agora aqui, tá bom? Bitcoin, ele trabalhando abaixo de 2 trilhões, o Ethereum negativo também nesse exato momento, e a Bitcoin Season é o que está mandando agora aqui, né? Teve até um bilhete que eu coloquei no Instagram, perguntando pro pessoal ali que era um cara que acertou o topo do BTC e falou que esse ano de 2026 Bitcoin pode chegar até 250 mil. Teve uma pessoa que me pegou e comentou que aquele bilhete era falso. Ok, até pode ser que seja falso, mas quero saber a sua opinião. 2026, pode ser que o Bitcoin bata 250 mil ou literalmente nós realmente entramos em bear market? Quero saber a sua opinião aqui na descrição, tá bom, pessoal? Agora, ó, é o seguinte, calendário econômico. Por mais que a gente saiba que é feriado, eu quero dar uma olhadinha para ficar alerta em relação ao que pode acontecer. Segunda-feira, 29, tem estoque de petróleo. Terça-feira, nós temos a ata da reunião do FONC, ok? E no Brasil, a gente tem algumas coisas relevantes, tá bom? Até no Brasil aqui a taxa de desemprego no dia 30. Já na quarta-feira, pessoal, daí é feriado para todo lado, não tem nada de relevante. Mas na quinta-feira, também nada relevante. Aliás, já na sexta-feira, nós temos o PMI industrial e a gente tem um balanço patrimonial do Fed ali, tá? Então, sexta-feira vai ter vídeo aqui para vocês falando em relação ao mercado e principalmente para a gente ficar monitorando aí a parte do balanço patrimonial, porque ele precisa injetar grana na economia americana para ver se isso vem um pouquinho ali para cripto, tá bom, pessoal? Então, o resumo geral do mercado dessa parte é isso. Agora vamos lá. CoinGlass. Enquanto o CoinGlass ele vai abrindo, pessoal, me perguntaram o seguinte: Mister, você falou que o melhor cartão para utilizar no ano de 2026 é o da Bybit, mas você falou porque você tem parceria com eles ou porque realmente ele presta mesmo, né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E até ontem no meu Instagram eu mostrei a vocês que eu tinha ido na praia da Martins de Sá, ok? E nisso que eu fui na praia da Martins de Sá, até o próprio Eduardo falou: já tô chegando aí daqui a pouco. Eu falei assim: ó, tô no quiosque aqui do Jamaica, meu amigo. É só chegar aqui e me achar, tô perto da escada. E vem aqui pra gente bater um papo. Então, não é brincadeira que eu falo pra vocês. Eu não tô aqui pra brincar, pessoal. Eu falo o que eu tô fazendo, ó. Tá vendo isso aqui? Foram os meus gastos no dia de ontem, ó. Olha o quiosque do Jamaica ali. Quiosque do Jamaica 11. Então, cartão da Bybit hoje, ele me cobra menos de 1% de taxa
e ele me dá 2% de cashback. Ou seja, eu tenho aqui uma vantagem em relação aos outros cartões, em relação à taxa, porque a maioria dos outros cartões eles cobram de 3 a 3,5%. Posso falar um para vocês que eu comentei aqui, o da Redot. O da Redot Pay está me cobrando 3%. Então, para que eu vou usar o da Redot que está me cobrando 3, sendo que o da Bybit está me cobrando 1 e mais o cashback? Então, Miss, mas você não fala que utiliza 2? Sim. O próximo cartão que eu vou utilizar, e eu já até mostrei a vocês aqui, é o cartão da Caixa. Então, aqui, eu já mostrei a vocês, é que essas compras que eu fiz aqui, tá endereço perto da minha casa. Mas olha o cartão aqui da Cash não, da Chainless. Olha, junto em parceria com a Genesis Pay. Então, 2026 será esses dois cartões que eu vou utilizar. E o cartão da Chainless ali, eu tenho 5% de cashback se eu colocar GNO para rodar, tá bom? Uma outra coisa importante também que eu quero comentar e falar aqui com vocês, já vou cair no preço do BTC, foi uma pergunta que me fizeram na caixinha ali. Depois eu vou responder para ele de uma forma bem objetiva, né? Mas olha que pergunta interessante. E peço desculpas se caso ele não gostar do que eu vou falar aqui, né? O João Paulo. Olha o que o João Paulo me perguntou. Olha aqui, ó. Tá vendo lá? Ó. Olá, boa tarde. Mister, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Você poderia abrir um curso, o Mister do ciclo 2028, Altos para o próximo ciclo? Como que eu vou abrir um curso falando de altos para 2028, sendo que as altcoins nem nesse ciclo performou bem? Vocês entenderam? Como que eu vou falar de projetos agora, sendo que o Bitcoin, na minha opinião, ele nem fez um topo histórico, uma máxima histórica? Então não adianta eu pensar agora em 2028, sendo que esse ciclo para mim ele nem se concluiu ainda. Até porque também nós não entramos num bear market de volatilidade diminuindo no mercado. Se entra um bear market de volatilidade do mercado, até dá para pensar em alguma coisa, para comprar fundo do fundo do fundo. Mas essa volatilidade ainda ela não acabou. Então, pessoal, a única coisa que nós temos para fazer agora nesse exato momento é o day trade, meu amigo. É pensar a curto prazo ali, 6%, 10% e acabou. Não tem mais que ficar pensando nesse negócio de carteira, portfólio. Nesse exato momento, isso pode mudar em questão de minutos ou dias, porque esse ciclo ainda ele não se encerrou. Então tem um monte de gente posicionada. Eu estou posicionado na minha carteira ainda aguardando para zerar. A partir do momento que isso acontece, eu começo a pensar em 2028. Mas agora, caso contrário, pessoal, é viver, é fazer algo a mais no seu trabalho e buscar no que você é bom. No que você é bom, Mister? Eu sou bom no day trade. Então, o que eu vou fazer para 2026? Eu vou arregaçar no day trade. Agora, eu voltando para minha casa, eu vou gravar novamente o módulo gerenciamento de risco. Eu vou gravar todos os setups, todas as estratégias que eu utilizo de uma forma muito mais objetiva para o pessoal do treinamento, porque 2026, meu amigo, eu quero fazer algumas coisas de diferente para a minha família. Então eu vou buscar isso aonde? Eu vou buscar isso no day trade. Então, médio a longo prazo, pessoal, em criptomoedas está complicado. E até para quem está dentro do treinamento, eu vou investir no mercado americano também. Eu vou mostrar lá dentro para eles o que eu vou fazer. Mas mesmo assim, lá está batendo topo. Então, se eu monto uma carteira lá fora visando topo, com certeza eu vou ter que pagar mais caro daqui a uns dias. Então, eu preciso ver o ciclo acabar em cripto. Eu preciso ver quais são as altcoins que realmente, literalmente vão morrer, ok? E eu preciso ver o mercado americano corrigindo para pensar numa nova carteira agora. Agora sim, Mister, eu tenho um capital aqui, esse capital eu vou precisar dele só 2050. Perfeito, ok, mas eu não quero deixar esse dinheiro empacado. Já que eu sou trader, eu posso pegar essa grana, trabalhar essa grana no day trade e o lucro dessa grana eu pego e jogo para essa carteira. Mas não está interessante montar carteira agora em cripto do jeito que está e muito menos o mercado americano. Brasil, eu nem olho para o mercado do Brasil porque é meio complicado, é meio coisado ficar falando de Brasil. Mas os dois mercados eles estão complicados. E na hora que o mercado americano corrigir, será se o Bitcoin vai corrigir ou vai pegar um pouco dessa grana? Então, médio e longo prazo, pessoal, eu não estou fazendo nada. Por que eu não estou fazendo nada? Porque está uma bagunça. E lembrem,
O treinamento Aprenda Bitcoin eu mostro para vocês o que eu faço de certo e mostro para vocês o que eu faço de errado. Então eu não posso montar uma outra carteira pensando em 28, sendo que essa carteira agora está complicada e o mercado americano está batendo topo. Porque senão vai ter fundos e mais fundos e mais fundos e mais fundos nas altcoins, tá bom? E espero que vocês tenham entendido aí. A melhor opção agora, pessoal, é estudar e fazer day trade. Ponto. Não quero estudar, não quero fazer day trade. Pega a sua profissão e seja o melhor nela. Tenta fazer uma grana extra nisso aqui agora. Porque a partir do momento que eu der uma olhada e ver que esses dois setores estão interessantes, eu comento com vocês. Poxa, e daí? Quem está dentro do treinamento, eu vou falar o que eu estou montando de estratégia ali em relação à compra, tá bom? Então, espero que ficou bem respondido essas duas coisas. E se vocês acreditarem ou não, é isso que eu vou fazer aqui do outro lado, tá bom? CoinGlass, situação do CoinGlass agora nesse exato momento. 125 mil pessoas perdendo dinheiro. Na verdade, falei errado. Nesse exato momento, nós temos 55 mil pessoas perdendo dinheiro e 126 bilhões de dólares aqui, tá? Isso aqui me mostra que está na média, não é bear market. Bear market, eu vou chegar aqui e vou falar para vocês. Pessoal, nós tivemos 10 milhões de pessoas perdendo dinheiro e o volume de liquidação baixou para 30 milhões, ok? Então é isso, aliás, não é 10 milhões, é 10 mil pessoas perdendo dinheiro, porque aqui são 55 mil traders perdendo, né? Então, um bear market, isso aqui vai baixar para 10 mil. E um bear market, literalmente, isso aqui ele vai baixar para 50, 40, 30. E nisso aqui dá trabalho fazer day trade, mas dá para fazer algumas coisinhas, tá? As corretoras, como é que tá a situação? Bitcoin liquida na compra, Ethereum liquida na compra nas últimas 24 horas, 12 horas liquida totalmente na venda, 4 horas liquida em ambos os lados, mais na venda do que na compra, e no 1 hora está liquidando em ambos os lados. E olha, liquida o Bitcoin na compra e liquida o Zcash ali na venda, né? Então a galera comprou Bitcoin, Bitcoin cai, o Zcash eles compraram, eles venderam, shortaram o Zcash, foram liquidados ali na ponta vendedora. 24 horas, daí sim, as corretoras liquidou na compra, ok? 12 horas, as corretoras liquidaram totalmente na venda, então o mercado ele vira. 4 horas, liquida na venda. E 1 hora agora, liquida também na venda. Mas estão vendo como que está bagunçado? Um cara perdeu na Lunk agora 7 mil dólares na venda e um cara perdeu na FIO aqui 1.000 dólares na compra. Então tá misto, pessoal. Tá misto, ó, tá vendo? Ó? A galera do treinamento tá fazendo seus day tradezinhos ali, né? De uma forma bem prudente, mas aqui não tá direcional nas últimas 24 horas. Então precisa ficar esperto, ok? Vamos lá, quero pegar preço do Bitcoin e olhar o tempo gráfico menor dele aqui agora, para tentar ter um pouquinho mais de clareza. O que eu havia comentado com vocês ontem, pessoal, em relação a preço não mudou. Porque o Bitcoin, ele do dia 20 até o dia de hoje, continua nessa retração de FIBO. Seria interessante ele fazer um pivô. Puxa, ele veio, topo, fundo, vem aqui, arma esse pivô e volta para o 24. Mas eu olhando as velas do dia 23 para cá, tá lateral. Dá uma olhadinha no 4 horas para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, ó, ele veio tocar aqui na casa dos 90, fica lerdo, fica lateral, dá uma beliscada ali na casa dos 89, volta de novo para o fundo e agora aqui está tocando 87.627. Então, no gráfico diário, é aquilo que eu comentei com vocês. Tá curtindo, tá na praia, tá bagunçando? Coloca um alarme em 91, coloca um alarme em 84. Trabalhou acima dessas extremidades, vida que segue, e daí sim você começa a olhar. Não estou investindo nada, estou tranquilo, estou vendo as coisas que eu preciso fazer, quero startar algumas coisas novas para 2026. Coloca um alarme em 95 e coloca um alarme aqui na casa dos 80. É isso, porque o Bitcoin ele já vem lateral nessa região aqui, já posso falar a vocês há mais de 36 dias, tá bom? Então, a resistência mais relevante do Bitcoin seria a 94 e o suporte mais relevante seria a casa dos 84. E claro, se o Bitcoin ele sai de 91, pessoal, e está em short, cai fora. Não segura, tá bom? E se o Bitcoin ele perde os 84, também cai fora. Não segura, porque daí uma dessas duas tendências, provavelmente o mercado ele vai mudar, tá bom? É isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
um bom sábado. Vamos ser educados, vamos dar bom dia aqui pela manhã. Quero saber sua opinião, literalmente mesmo, se você realmente acha que 26 vai ser positivo ou negativo. E não só isso, mas, novamente, se quiser entrar dentro do treinamento, aprender o que eu faço na parte do Day Trade, vai ser um prazer estar te ensinando e mostrando o que eu vou fazer aqui, tá? E guardem isso. Vou dar um susto na pobreza em 26 e 27, meu amigo. Preciso fazer algumas coisinhas de diferente aqui. E a regra é: o que eu quero fazer para 27 tem que vir o dinheiro do trade. E se não vier o dinheiro do trade, eu não vou conseguir fazer. E essa grana que eu vou ter que buscar é um pouquinho grande. E dependendo, eu acho que eu vou comentar e vou mostrar a vocês aqui um pouquinho dessa jornada minha. Tá bom, pessoal? Valeu, tamo junto. Me segue no Instagram, que lá vocês vão acompanhar algumas coisinhas que eu tô fazendo aqui em Caraguatatuba, tá bom?